Em um tempo distante, onde as grandes civilizações floresciam nas margens de rios poderosos e as estrelas ainda guiavam os navegadores, havia uma cidade próspera chamada Ur dos Caldeus. Este lugar era repleto de riquezas, templos dedicados a deuses pagãos e um povo que se orgulhava de sua sabedoria e força. Mas em meio a todo o esplendor de Ur, um homem comum se destacava. Seu nome era Abrão, um homem de fé simples, mas com um coração preparado para um chamado que mudaria o destino de toda a humanidade. Abrão vivia uma vida tranquila, em uma família de classe média, com sua esposa Sarai e sua família. Ele não era um rei nem um sacerdote poderoso, mas sua vida era respeitada na cidade. Eles eram ricos o suficiente para viver confortavelmente, mas o desejo de algo mais profundo ainda queimava em seu coração. Apesar de todo o luxo ao seu redor, Abrão sentia que havia algo mais, algo que transcendia as riquezas materiais e as honras da cidade de Ur. Ele não sabia ao certo o que, mas uma sensação de inquietação e de busca por algo maior o acompanhava em seus dias. O que ele não sabia é que Deus estava preparando algo grandioso para sua vida. Algo que não se encaixava no mundo material que ele conhecia. Algo que o levaria a deixar tudo o que amava para seguir uma promessa distante. Uma promessa que só poderia ser cumprida por meio da fé e da obediência. Ur era uma cidade vibrante, com seu comércio, suas festas e seus rituais religiosos dedicados a deuses feitos por mãos humanas. O povo de Ur adorava a lua, um deus conhecido como Nanar, mas Abrão sabia em seu íntimo que a verdadeira fé não poderia estar em ídolos. Seu coração buscava um Deus verdadeiro, embora ele ainda não soubesse exatamente quem ele era. E foi neste cenário, neste mundo de luxo e aparente segurança, que Deus chamou Abrão para uma jornada que ele jamais imaginaria. Uma jornada de fé, uma jornada de promessa. Neste momento, Deus apareceu a Abrão de uma maneira surpreendente e inesperada, chamando-o para abandonar tudo o que conhecia e seguir uma nova direção, sem um mapa, sem uma garantia. O chamado de Deus transformaria Abrão em Abraão, o pai de uma grande nação, e mudaria o destino não só de sua vida, mas de toda a humanidade. Abrão, agora com um coração inquieto e cheio de questões, nunca imaginaria que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ele estava em sua casa, em Ur, rodeado pela sua família e pelo conforto que a vida naquela cidade próspera lhe oferecia. No entanto, algo dentro de seu ser parecia anseiar por mais, como se uma força invisível o chamasse para algo grandioso. Foi nesse momento de busca interior que algo extraordinário aconteceu. Enquanto Abrão refletia sobre sua vida e o futuro, Deus se revelou a ele de forma direta e clara, quebrando o silêncio da sua rotina. De forma súbita e inusitada, a voz do Senhor ecoou em seu coração, dizendo: "Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei." Abrão ficou paralisado por um instante. Ele sabia que estava diante de algo que desafiava toda a lógica humana. Deus estava pedindo a ele para deixar tudo o que conhecia, tudo o que amava, tudo o que estava seguro e familiar. Era um chamado para o desconhecido, para a aventura de uma vida que ele nunca poderia imaginar. O Senhor não deu muitos detalhes, não prometeu riquezas materiais ou respostas imediatas, mas apenas uma promessa de um futuro extraordinário. Deus disse a Abrão: "Farei de ti uma grande nação e abençoarei os que te abençoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra." Aquelas palavras não eram apenas uma promessa de descendência, mas de impacto eterno. Através de Abrão, uma nova linhagem, uma nova aliança entre Deus e a humanidade começaria a ser formada. Ele seria a chave para a salvação de muitos. A grandeza dessa promessa estava além da compreensão de Abrão, mas no fundo, ele sabia que era algo que transcenderia sua própria vida. Com o coração batendo forte e uma mistura de incerteza e fé,
Abrão fez a escolha mais difícil que poderia fazer. Ele deixou para trás sua cidade natal, sua família e seus bens e partiu para a terra desconhecida, confiando nas palavras de Deus. Ele não tinha certeza do que o futuro lhe reservava, mas sabia que o chamado de Deus era suficiente para levá-lo a seguir em frente, sem olhar para trás. Assim, a jornada de fé de Abrão começou. Ele não sabia o caminho exato, mas, ao dar o primeiro passo, ele começou a cumprir o plano divino que mudaria não só a sua história, mas a história de todo o povo de Israel e do mundo. Após Abrão tomar a decisão radical de seguir o chamado de Deus, ele e sua esposa Sarai, junto com seu sobrinho Ló, deixaram a cidade de Ur e partiram em direção ao desconhecido. Eles viajaram por terras distantes, sem um mapa, sem garantias, mas com a firme certeza de que o Senhor estava guiando seus passos. A cada quilômetro percorrido, a fé de Abrão crescia, e com ela, a promessa feita por Deus de que ele se tornaria o pai de uma grande nação. Quando chegaram à terra de Canaã, o Senhor apareceu a Abrão novamente e lhe disse: "Eu darei esta terra à tua descendência." Abrão, ainda sem filhos, olhou para a vastidão da terra diante dele e, pela primeira vez, viu além do que seus olhos podiam compreender. Deus estava mostrando-lhe que essa terra, onde ele agora caminhava, seria a herança de sua linhagem, uma promessa de bênção e prosperidade para um povo que surgiria de sua própria carne. Mas, ao mesmo tempo, a promessa parecia impossível. Como um homem sem filhos, como poderia ele se tornar o pai de uma nação tão grande? E Sarai, sua esposa, era estéril, uma mulher sem esperança de gerar filhos. A dúvida e o cansaço começaram a pesar sobre o coração de Abrão. Mas Deus, em sua fidelidade, renovou a aliança. Ele conduziu Abrão para fora de sua tenda e lhe disse: "Olha para o céu e conta as estrelas, se é que o podes. Assim será a tua descendência." Embora a promessa fosse grandiosa e Abrão fosse um homem de fé, ele sentia que o tempo estava passando e nada parecia acontecer. Mesmo assim, Deus não desistiu de Abrão. E, ao contrário, afirmou mais uma vez: "A tua descendência será como as estrelas do céu, incontável." Abrão, olhando para as estrelas que cintilavam sobre ele, creu no Senhor. E esse ato de fé foi contado a ele como justiça. Deus então reafirmou sua aliança, prometendo-lhe que ele seria seu Deus e o guiaria por todas as gerações que viriam. Essa promessa não foi apenas sobre filhos ou terras, mas sobre um relacionamento profundo entre Deus e a linhagem de Abrão. Uma aliança de fé e obediência que perduraria através das gerações. Mesmo sem ver o cumprimento imediato da promessa, Abrão confiava plenamente nas palavras de Deus, sabendo que quando Deus fala, ele sempre cumpre o que promete. Após a promessa de Deus, Abrão e Sarai começaram uma nova fase de sua jornada. Eles partiram de Harã, onde haviam se estabelecido por algum tempo, e seguiram em direção à terra que Deus lhes havia prometido. Não havia um mapa, nem um destino claro, além da confiança em um Deus que os guiaria. A travessia foi longa e cheia de desafios. A cada passo, eles enfrentavam o calor abrasador do deserto, a escassez de água e alimentos e o medo do desconhecido. Mesmo com a segurança que a terra de Canaã representava, a realidade de serem estrangeiros em terras desconhecidas pesava sobre eles. Porém, a fé de Abrão se mantinha firme, pois ele sabia que a promessa de Deus não era vaga, mas estava ancorada na certeza de que o Senhor cumpriria sua palavra. Eles viajaram pela região montanhosa de Canaã, passando por lugares como Siquém e Betel, e em cada local que paravam, Abrão erguia um altar e adorava ao Senhor, reconhecendo que era Ele quem os guiava. Sua obediência a Deus não se limitava a seguir uma direção geográfica, mas a viver uma vida de reverência constante. Cada passo que ele dava era uma afirmação de sua confiança em Deus. Apesar das dificuldades, a presença de Deus era constante. Ele não os abandonou. Ao contrário, Deus fez uma nova aparição a Abrão, renovando sua promessa, dizendo-lhe:
à tua descendência darei esta terra. Nesse momento, Abrão, sem filhos, viu além do deserto físico que estavam atravessando. Ele teve a certeza de que, em breve, essa terra seria a herança de um povo que viria de sua própria linhagem. A jornada de fé não estava apenas moldando a vida de Abrão, mas também preparando-o para o cumprimento da promessa divina. Enquanto isso, a dúvida ainda pairava sobre o coração de Sarai. A mulher que amava Abrão profundamente também tinha o desejo ardente de ser mãe, mas a impossibilidade de conceber a fazia questionar as promessas de Deus. Mas, mesmo diante da espera silenciosa, a jornada deles continuava. E com ela, a certeza de que Deus nunca falha em cumprir suas promessas. Enquanto Abrão e Sarai continuavam sua jornada rumo à terra prometida, uma grande fome caiu sobre a terra de Canaã. A escassez de alimentos se tornou um desafio desesperador. E diante da difícil situação, Abrão tomou uma decisão que mudaria o rumo dos acontecimentos. Ele decidiu descer ao Egito, onde a fome não era tão severa. O Egito era conhecido por sua abundância e prosperidade, mas essa decisão não foi tomada sem um preço. Abrão sabia que, ao atravessar para o Egito, ele estaria entrando em terras de um império poderoso e distante, longe do Deus que o guiava. No entanto, a fome os obrigou a buscar refúgio ali, como uma solução momentânea. Quando chegaram ao Egito, Abrão, preocupado com a beleza de sua esposa Sarai e temendo que ela fosse cobiçada pelo faraó, pediu-lhe que mentisse, dizendo que ele era sua irmã e não sua esposa. Ele temia que, ao descobrir que ela era sua esposa, o faraó pudesse matá-lo para tomar Sarai para si. A mentira, embora movida pelo medo, trouxe consequências inesperadas. Quando Sarai foi levada ao palácio de Faraó, Abrão foi tratado com honra, e o Faraó ofereceu-lhe riquezas, gado e servos. Mas logo Deus interveio. O Senhor fez com que Faraó e sua casa fossem atingidos por graves pragas, e ao descobrir que Sarai era casada com Abrão, Faraó chamou Abrão e lhe disse: "O que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher?" Faraó, irritado, mandou que Abrão partisse do Egito, levando consigo todas as riquezas que havia recebido. A intervenção divina havia exposto a mentira de Abrão, mas também o protegera de um grande erro. O episódio serviu de advertência para Abrão. Ele ainda lutava com a confiança plena em Deus, tentando controlar as situações com suas próprias estratégias, ao invés de depender totalmente da orientação divina. Ao sair do Egito, Abrão aprendeu uma lição valiosa. A fé em Deus requer obediência total, e a confiança nas promessas divinas não pode ser substituída por medo ou manipulação. Ele e Sarai retornaram à terra de Canaã mais ricos, mas também mais conscientes da necessidade de confiar na direção de Deus, sem ceder às pressões da vida ou aos caminhos fáceis que o mundo oferece. O tempo passou e a jornada de Abrão e Sarai por Canaã continuou. A terra prometida foi boa para eles, mas também para Ló, o sobrinho de Abrão, que acompanhava a viagem. Deus abençoou abundantemente Abrão e Ló com rebanhos, servos e riquezas, mas logo surgiram problemas entre seus pastores. As terras de Canaã, ainda que férteis, estavam se tornando pequenas para acomodar ambos os grupos. Havia disputas e conflitos sobre os pastos e fontes de água. Ao perceber a tensão crescente, Abrão chamou Ló e ofereceu uma solução pacífica para evitar mais divisões entre os familiares. Ele disse a Ló: "Não há entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus, porque somos irmãos. Se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. E se você escolher a esquerda, eu irei para a direita." Abrão, sendo o tio mais velho e o líder, poderia ter escolhido a melhor terra, mas, em sua generosidade, ele permitiu que Ló escolhesse primeiro. Ló então olhou em volta e viu que a planície do Jordão era bem irrigada e fértil, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ele escolheu aquela terra, seguindo a sua visão materialista e pensando no bem-estar imediato de seus rebanhos e riquezas.
Assim, Ló foi para a região de Sodoma e Gomorra, conhecida por sua prosperidade, mas também por sua imoralidade. Enquanto Ló seguiu para o vale de Sodoma, Abrão ficou em Canaã, com a terra que Deus lhe havia prometido. Depois que Ló partiu, Deus apareceu a Abrão novamente e disse: Levanta os teus olhos e olha desde o lugar em que estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda essa terra que você vê, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Deus reafirmou sua promessa a Abrão, dizendo-lhe que sua descendência seria tão numerosa quanto o pó da terra. Abrão então confiou nas promessas de Deus, sabendo que, embora Ló tivesse escolhido a terra fértil e rica, Deus tinha algo maior reservado para ele e sua família. Abrão, agora mais uma vez sozinho com sua esposa, ergueu o altar a Deus em Hebrom e permaneceu fiel à sua direção, pronto para caminhar de acordo com a vontade divina, sem se preocupar com a aparência ou as escolhas dos outros. O que importava era a fidelidade a Deus, que traria a verdadeira prosperidade e bênção para a sua vida. Após a separação de Ló, Abrão permaneceu em Canaã, confiando nas promessas de Deus, embora ainda não tivesse filhos. Ele e Sarai estavam envelhecendo, e a dúvida silenciosa começava a tocar seus corações. A promessa de que Abrão seria o pai de uma grande nação parecia distante, pois Sarai, sua esposa, continuava estéril, sem poder dar-lhe um filho. Mas Deus não havia esquecido sua aliança com Abrão. Em um momento de oração e reflexão, o Senhor apareceu novamente a Abrão e o chamou para fora de sua tenda. Quando ele olhou para o céu, Deus lhe disse: Olha para o céu, conta as estrelas, se é que o podes. Assim será a tua descendência. Abrão, olhando para a vastidão do céu noturno, viu diante de seus olhos a promessa divina que parecia impossível. Como seria possível contar as estrelas se ele não tinha sequer um filho? Mas naquele momento, Abrão creu no Senhor, e a fé de Abrão foi contada como justiça. Ele não duvidou, mesmo sabendo que sua esposa estava além da idade de conceber. Ele confiou no poder de Deus para cumprir aquilo que parecia impossível aos olhos humanos. Deus renovou sua aliança com Abrão, dizendo-lhe que daria a ele e à sua descendência a terra de Canaã, como ele havia prometido. E para selar a aliança, Deus pediu a Abrão que realizasse um ritual. Toma um novilho de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um cordeiro de 3 anos, e também uma pomba e um pombo jovem. Abrão seguiu as instruções e preparou os animais, dividindo-os ao meio, conforme a tradição da aliança divina. A visão de Abrão foi profunda e misteriosa. Deus fez com que ele caísse em um sono profundo, e em uma visão, ele revelou o futuro de sua descendência. Deus disse que seus filhos seriam escravizados por 400 anos, mas que no fim ele os libertaria com grande riqueza e os traria de volta para Canaã. O Senhor passou por aquele sacrifício, simbolizando a sua presença na aliança. A terra prometida seria a herança de Abrão e sua descendência, e Deus reafirmou que sua palavra nunca falharia. Com isso, Abrão foi fortalecido em sua fé. Ele sabia que a promessa de Deus não tinha limite de tempo ou circunstâncias. Deus o guiaria para o cumprimento de sua palavra. Após a separação de Ló e a renovação da promessa de Deus, a história de Abrão deu uma nova virada. Um episódio que testaria sua coragem e lealdade para com os outros, além da sua fé inabalável. A paz na terra não duraria muito, pois logo o vale de Sidim, onde Ló havia se estabelecido, foi tomado por uma aliança de reis que marcharam contra as cidades da planície, incluindo Sodoma e Gomorra, cidades conhecidas pela sua riqueza, mas também pela sua corrupção moral. Ló, que havia escolhido aquela região para viver, foi capturado no meio da batalha. Quando Abrão soube da captura de seu sobrinho, ele não hesitou em agir. Mesmo que Ló tivesse escolhido a planície e abandonado a companhia de seu tio, Abrão ainda o considerava parte de sua família. E seu coração estava comprometido com o bem de Ló. Abrão reuniu 318 homens,
treinados de sua própria casa, e partiu em uma jornada de resgate, um ato de coragem que ele só poderia fazer pela força de Deus. Ele sabia que estava indo contra os reis mais poderosos daquela região, mas a fé e a proteção divina estavam com ele. Após uma perseguição intensa e arriscada, Abrão e seus homens conseguiram derrotar os reis inimigos e resgatar Ló e todos os bens que haviam sido saqueados. A vitória foi nada menos que milagrosa. Abraão não apenas libertou Ló, mas também trouxe de volta os bens e os prisioneiros, demonstrando coragem, estratégia e fé. Após a batalha, Abrão foi abençoado por Melquisedeque, o rei de Salém, que também era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque, ao reconhecer a vitória de Abrão como uma obra de Deus, lhe ofereceu pão e vinho e o abençoou, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Como sinal de gratidão e reconhecimento de Deus como a fonte de sua vitória, Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo o que havia conquistado. Este ato não foi apenas uma honra, mas também uma confirmação de sua aliança com Deus, reconhecendo que tudo o que ele possuía vinha da providência divina. Quando o rei de Sodoma tentou oferecer a Abrão os bens saqueados, Abrão recusou, dizendo que não queria que ninguém dissesse que ele havia enriquecido pelas mãos de outro. Ele havia confiado em Deus e sua riqueza não viria de alianças humanas, mas da bênção direta do Senhor. Essa vitória sobre os reis inimigos e a bênção de Melquisedeque marcaram uma nova etapa na caminhada de Abrão. Ele não só experimentou a proteção e o livramento de Deus, mas também reforçou sua dependência total do Senhor. Deus estava com ele em cada batalha, em cada passo, confirmando sua promessa e direção. Embora Deus tenha prometido a Abrão que ele seria o pai de uma grande nação, os anos passaram e a promessa parecia distante. Abrão e Sarai continuavam sem filhos e o tempo estava contra eles. Eles estavam envelhecendo e Sarai, sendo estéril, já havia perdido a esperança de conceber. O vazio de um filho, um herdeiro, começou a pesar no coração de Abrão e a dúvida começou a se infiltrar. Deus havia falado claramente a Abrão, mas ele não via o cumprimento da promessa. Quando Abrão já tinha 86 anos e Sarai 76, ele começou a sentir que a promessa divina talvez não se realizasse como imaginara. Foi então que Sarai, desesperada e com medo de que Deus não cumprisse a promessa, sugeriu uma solução. Vá até minha serva Hagar. Talvez por meio dela eu possa ter filhos. Abrão, com a promessa de um filho ainda não cumprida, concordou com o plano de Sarai, e Hagar teve um filho chamado Ismael. Contudo, a alegria de Sarai foi breve, e logo a relação entre ela e Hagar ficou tensa. Hagar, agora mãe de um filho de Abrão, começou a desprezar Sarai, e o clima no acampamento se tornou difícil. Deus, porém, não havia esquecido a sua promessa. Quando Ismael ainda era criança, o Senhor apareceu a Abrão novamente e renovou sua aliança com ele. Deus disse a Abrão: certamente Sarai, tua esposa, te dará um filho, e você o chamará de Isaque. Eu estabelecerei minha aliança com ele como uma aliança eterna para a sua descendência. Deus, mais uma vez, reafirmou que a promessa não seria cumprida por meio de Ismael, mas por meio do filho que Sarai, em sua velhice, daria à luz. O nome do filho seria Isaque, que significava riso, pois ambos, Abrão e Sarai, riram da possibilidade de conceber em idade avançada. Deus também disse que a aliança seria com Isaque, e que Ismael, embora abençoado, não seria o herdeiro da promessa. Abrão, agora com 99 anos, e Sarai com 90, ainda não podiam compreender como isso seria possível. Mas a promessa de Deus, mais uma vez, parecia impossível aos olhos humanos, mas certa no coração de Deus. Ele confiaria, mesmo quando tudo parecia improvável. Deus havia planejado o impossível.
A fé de Abrão e Sarai seria testada novamente, mas, como sempre, a promessa de Deus nunca falharia. Apesar da fé inabalável de Abrão, o passar dos anos continuava a testar suas esperanças. Ele já havia seguido as promessas de Deus por décadas, mas o filho da promessa ainda não havia chegado. Até que, finalmente, após anos de espera e oração, Deus fez uma visita a Abrão e Sarai, e a promessa se concretizou de maneira surpreendente. Deus apareceu novamente a Abrão e renovou sua aliança, dizendo-lhe que em breve Sarai teria um filho. Ele também mudou o nome de Abrão para Abraão, que significava pai de muitas nações, e de Sarai para Sara, dizendo que ela seria a mãe de nações e que reis viriam de sua linhagem. A promessa estava sendo reconfigurada e reafirmada de forma profunda. Quando Deus anunciou que Sara, então com 90 anos, teria um filho, Abraão caiu em sua face e riu, pensando em como isso seria possível, dado o avanço da idade de ambos. Deus, no entanto, lhe assegurou que essa promessa se cumpriria. Sara daria à luz Isaque, e com ele a aliança seria estabelecida para sempre. Sara, por sua vez, também riu com incredulidade ao ouvir a promessa. Ela sabia que em sua velhice era fisicamente impossível ter filhos. Mas Deus havia falado, e o impossível estava prestes a se tornar realidade. Isaque nasceu, o milagre se concretizou, e a alegria de Abraão e Sara foi indescritível. O nome de Isaque, escolhido por Deus, significava riso, não apenas pelo riso de incredulidade de Abraão e Sara, mas também pelo riso de alegria e gratidão pela fidelidade de Deus. Com o nascimento de Isaque, e na aliança de Deus com Abraão, se estabeleceu plenamente. Deus afirmou que a promessa de uma grande descendência seria cumprida através de Isaque, e não através de Ismael, o filho de Agar. Embora Deus tenha abençoado Ismael, a linhagem do pacto divino viria de Isaque. A alegria de Abraão e Sara foi acompanhada pela sensação de que, finalmente, a grande promessa de Deus estava se cumprindo. O sonho que eles haviam cultivado por tantos anos se tornara realidade. A espera havia sido longa, mas a fidelidade de Deus nunca falhou, e ele havia cumprido sua palavra. O nascimento de Isaque não foi apenas o nascimento de um filho, mas o início de um legado eterno, onde o povo de Israel se levantaria e o plano de salvação para toda a humanidade seria concretizado. Abraão, agora o patriarca de uma grande nação, e Sara, a mãe de uma descendência incontável, viram com seus próprios olhos que não há nada impossível para Deus. A jornada de fé, que começara com um chamado no meio da noite, em Ur dos Caldeus, se concretizou na alegria de um filho prometido. O legado de Abraão se estenderia por gerações, e seu nome seria lembrado como o pai da fé. A história de Abraão, que começou com um chamado de fé e obediência, culminou com o cumprimento da promessa mais grandiosa de todas, a fundação de uma nação e a revelação de um Deus fiel e presente, que cumpre o que promete, mesmo quando tudo parece improvável. E assim termina a incrível jornada de Abraão, um homem comum que se tornou o pai de uma grande nação. Sua história nos ensina que, mesmo nos momentos de dúvida e dificuldades, Deus é fiel e cumpre suas promessas de maneiras extraordinárias. O impossível se torna possível quando confiamos plenamente em seu plano. Que a fé de Abraão, que confiou nas promessas de Deus, mesmo sem ver a totalidade da resposta, inspire cada um de nós a confiar em sua direção, mesmo nos momentos mais desafiadores da nossa vida. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias de fé, coragem e esperança. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos episódios e deixe seu comentário abaixo, compartilhando como essa história tocou o seu coração. Até o próximo vídeo. Que a confiança em Deus nos guie em nossas próprias jornadas de fé.